Achou? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Está na tela, está dizendo assim, Provérbios 16, 9: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te pedir, Senhor, toma o teu lugar aqui, que eu diminua, Senhor, para que tu cresça, que não seja o meu, mas o teu querer, que não a minha, mas a tua vontade. Pai, coloco nesse momento, Pai, as minhas vontades, os meus desejos, o meu eu aos pés da cruz. Senhor, se manifeste no nosso meio, enche-nos, Senhor, da tua presença. Todo espírito de distração, todo impedimento, todo empecilho, todo embaraço, toda obra contrária contra este lugar, contra esta igreja, eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai. Que somente o teu querer, Senhor, esteja no nosso meio, que somente o teu agir, Senhor, possa, Senhor, passear no nosso meio. Espírito Santo de Deus, tu és aquele que nos sonda, tu és aquele que nos conhece. Se for necessário, quebrando o nosso coração, fala conosco aqui essa noite. Nós somos carentes de ouvir a tua voz, Espírito Santo. Fala conosco. Pai, usa-me, Senhor, da tua forma, da tua maneira. Espírito Santo, que tudo aquilo que tu falaste comigo, eu possa trazer para a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Move as águas. Essa casa é tua. Esse povo também é teu. Sendo assim, tens total liberdade no nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém. Sente-se, em nome de Jesus. E aí a pergunta que fica assim, como pregar, né? Aí você olha para a igreja, você não sabe se você olha para o texto para você ler e pregar, ou se você olha e você lembra do ônibus, lembra do som, aí olha para a cara do Rafael, o Rafael olha para a minha cara, começa a querer chorar, aí, sabe, esse ping-pong que acontece, né? Mas Deus nos dá graça. Provérbios 16, 9, uma palavra simples, mas que mexeu comigo esses dias. Eu aprendo com essa palavra que todos nós estamos em uma rota. Embora seja legítimo e sábio fazer planos, Deus tem a soberania final sobre o resultado e sobre a direção da minha vida e da sua vida. Deus nunca chamou alguém para andar sem direção. Ele sempre estabelece destino antes de liberar promessa. Nós temos a capacidade de sonhar, trabalhar e traçar planos para o futuro. Planejar é um ato de inteligência, porém ele precisa e deve ser feito com muita humildade, sem soberba e sem vaidade. Em resumo, esse versículo nos diz que planejar, não diz que planejar é errado, mas que a vontade de Deus prevalece sobre a minha intenção e sobre a sua intenção. Mesmo com bons planos, bons projetos, talvez bons planejamentos, Deus sempre controla o resultado final. Ele tem o poder de alterar a minha e a sua rota, para nos proteger e para nos direcionar sempre para o algo melhor e para o centro da sua vontade. Mesmo que em muitas das vezes nós não consigamos compreender os planos de Deus.
Pois como eu sempre digo, o nosso Deus, Ele é o único que já nos viu no futuro. Porém, o maior perigo é começar certo e sair da rota no meio do caminho. O maior perigo é você sair com a certeza do que você está fazendo, com a certeza de que Deus te direcionou para algo, com a certeza de que Deus te colocou nessa trajetória, e no meio do caminho nós perdemos a rota, nós direcionamos para outro lugar, nós entendemos por nossas vontades ou pela nossa direção, digamos assim, que o caminho que nós queremos tomar é melhor do que o caminho que Deus preparou para nós. E em meio a isso, no meio do caminho, onde nós, na maioria das vezes, queremos desviar a rota por vontade própria, acontecem ventos contrários, distrações, emoções descontroladas e as famosas rotas alternativas, os atalhos, ou como se fala aí fora, o caminho mais fácil. E todas as vezes que saímos da rota, alguma coisa vai acontecer. Quem já passou por isso sabe do que eu estou dizendo. Muitas das vezes nós saímos do plano original. Muitas das vezes nós tomamos a nossa própria, fazemos as coisas pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer, porque nós entendemos que talvez seja melhor, ou como eu disse, aquela rota alternativa, ou o caminho que é mais fácil. Mas não sei se você acontece isso, talvez comigo já aconteceu, que no caminho mais fácil, geralmente as coisas não vão muito bem, ou as coisas que nós vamos encontrar no meio do caminho não são muito boas. Por quê, pastor? Porque sair da rota pode gerar tempestades. Sair da rota pode gerar eventos contrários. Sair da rota pode custar muito caro. Pastor, o senhor fala isso porque já aconteceu com o Senhor? Sim, já aconteceu. Mas a Bíblia também tem muitos exemplos daqueles que começaram ou receberam um comando de Deus para uma rota e acabaram se desviando para outras. Um exemplo clássico disso é Jonas. Jonas não só desobedeceu a voz de Deus, como também, através da sua atitude de sair daquela rota, gerou confusão e colocou não só a sua vida em perigo, mas também a vida daqueles que estavam ao seu redor. E isso como acontece? Nós recebemos o comando de Deus, como Jonas, vai para Nínive. E Jonas, por medo, foi para Tarsis. Jonas sabia o que ele ia encontrar em Nínive. Jonas sabia o que tinha em Nínive. E ele buscou o quê? Uma rota alternativa, um atalho, um caminho
Pastor Marcos, mais fácil. Foi bom para Jonas? Não. O caminho que ele tinha que ir era Nínive. Mesmo que aos seus olhos seria um caminho muito difícil, mas ele decidiu ir para Tarsis, buscando facilidade, buscando esconder-se. Pior que isso, ele desobedeceu a voz do Pai, a voz do Senhor. A tempestade, ela vem, na maioria das vezes, por conta da nossa desobediência. Quando saímos da rota, encontramos turbulência. Entenda que o não de Deus nas nossas vidas também é resposta. Às vezes o não de Deus para você não pode ir por aí, não é o melhor caminho agora, não deve ir por esse caminho, não está no tempo de você ir por aqui, não é para você ir porque você não está preparado. Muitas das vezes vai contra a nossa vontade, o nosso querer, o nosso ego, porque no nosso pensamento, o caminho que nós achamos que é melhor, não é o melhor caminho que Deus separou para nós. O não de Deus pode até frustrar os seus planos, mas creia que sempre nos conduz para o melhor caminho. Confiar no Senhor significa aceitar a sua direção, mesmo quando as coisas saem do controle. Preste atenção nisso aqui. Nós até podemos perder o controle, nós até podemos sair da rota, nós até podemos não estar entendendo nada do que está acontecendo, mas eu quero te dizer uma coisa: eu posso perder o controle, você pode perder o controle, mas nós servimos a um Deus que nunca perdeu o controle. Nós servimos a um Deus que tem todo o controle. Nós servimos a um Deus que é soberano, que nos conhece, que já sabe o que nós vamos falar e pedir, mesmo antes de nós abrirmos nossa boca. O nosso Deus nos conhece. Esse versículo nos ensina a confiar, depender e entregar o nosso caminho ao Senhor. Porém, a nossa grande dificuldade é confiar em Deus. Eu aprendo que eu preciso confiar e entregar tudo a Ele. Será que você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim: é necessário confiar em Deus? Como eu vou seguir alguém que eu não confio? Já parou para pensar nisso? Como eu vou seguir alguém que eu não confio? Seja sincero, você seguiria alguém que você não conhece? Sim ou não? Sim ou não? Então, olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso e diga: é necessário você confiar em Deus. O homem pode falhar, mas o nosso Deus não falha. O homem pode errar, mas o nosso Deus não erra. O homem pode até demorar, mas o nosso Deus chega na hora certa. No Salmo 37:5 também nos ensina e diz: entrega o teu... Não, só o pastor Cláudio falou. Eu vou começar de novo. Entrega o teu caminho
A quem? Ao Senhor. E o que mais? Confia nele. E o que mais? Ele fará. Não é o pastor que está falando, não. É a palavra que está te ensinando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele vai fazer. É confiar. É confiar no Senhor. Colocar a sua vida diante dele. E o Senhor não está pedindo para você confiar somente isso ou aquilo. É confiar tudo. Eu disse isso aqui na minha última ou penúltima ministração, se não me falha a memória. Nós aceitamos a Jesus e dizemos: Senhor, seja o Senhor e o Salvador da minha vida. Tem muita gente que quer que só Ele seja o seu Salvador. Quando nós falamos de Senhor, Ele está falando daquele que tem o domínio, que tem o controle, que tem tudo nas mãos dele. E quando levanto a minha mão, eu digo e repito: Senhor, seja o Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor, você está dizendo: eu estou te entregando, Senhor, tudo nas tuas mãos. E quando nós dizemos tudo, vai ao nosso coração. E Ele está dizendo para mim, para você: confia em mim. Entrega o teu caminho a mim. Olha para mim. Porque o que você precisa não está em nenhum outro lugar, está em mim. O que você tem orado está em mim. O que você precisa está em mim. A porta que você está orando está em mim. Aquilo que você está precisando está comigo. Eu tenho todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. É necessário confiar os seus caminhos a Ele. Uma segunda coisa que eu aprendo: permanecer na rota exige perseverança. Devemos permanecer na rota original que Deus nos colocou, mesmo que aos meus e aos seus olhos não seja bom. Eu falei sobre quem? Jonas. Aos olhos de Jonas, Nínive era um bom local, sim ou não? Aos olhos de Jonas era um lugar bom para estar, sim ou não? Jonas ia encontrar coisas boas em Nínive, sim ou não? Mas quem mandou Jonas ir foi eu ou foi Deus? E se Deus mandou, eu tenho que? Ô igreja abençoada. Fácil pregar assim, mas fácil. Se Deus mandou, só vai. É com Ele. Tem gente se prendendo com medo. Ah, Senhor, se você tem certeza que foi, então vai. Faz aquilo que Deus mandou. Exemplo disso, pastor, na Bíblia, Davi. Davi foi ungido rei, mas quando Davi foi ungido rei, ele exerceu o reinado de imediato, sim ou não? Ele voltou a cuidar das ovelhas. Ele foi ungido, mas voltou para o plano original. Qual era o plano original de Davi? Cuidar de ovelhas. Ele recebeu a unção, mas não começou a exercer, porque ele voltou para o plano original, aonde Deus mandou ele ir. Se Deus não mandou, então fica no lugar que você está. Agora, se Deus mandou, pode colocar o pé, porque Ele é poderoso para colocar o chão. Agora você tem que estar com teus ouvidos sensíveis a isso. Davi foi perseguido. Davi foi humilhado. Davi também foi esquecido.
poderia ter desistido? Sim. Davi poderia ter abandonado a caminhada? Lógico. Davi poderia ter desviado a rota? Claro. Mas perseverou em continuar a caminhada que Deus estabeleceu para ele. Davi permaneceu na rota. A grande dificuldade é permanecer sem duvidar, sem murmurar, e principalmente de confiar naquele que te colocou na rota. Quando a dúvida aparece, deixamos de confiar e buscamos outras vozes. E são nesses momentos que as famosas rotas alternativas, os atalhos, os caminhos fáceis, como eu disse no início, aparecem. E é nessas horas que os caminhos fáceis, os atalhos, as rotas alternativas aparecem, que perdemos o foco daquilo que nos chamou. E damos ouvido às distrações e nos distanciamos dos caminhos estabelecidos por Deus. E quando nos damos conta que olhamos para o nosso redor, percebemos que estamos tão longe da rota que nós olhamos para nós e vemos que estamos perdidos. E quando estamos perdidos, viramos presa fácil. Se você for abrir esses documentários aí, National Geographic, Discovery, os animais eles têm uma rota para seguir, porque o animal geralmente ele vai em busca de água e alimento. Agora, quando um se destaca do bando para outra rota, ele vira presa fácil. O que você quer dizer com isso, pastor? Fica no lugar que Deus te colocou. Se o teu lugar é aqui, fica aqui. Se Deus te trouxe para cá, fica aqui. Se Deus te direcionou para esta igreja, fica aqui. Se Deus te direcionou para esta casa, fica aqui. Porque ficar pulando para lá e para cá, você acaba se tornando presa fácil. Você acaba se tornando algo vulnerável. E se tem uma coisa que o inimigo não perde, é oportunidade. Nós às vezes brincamos de ser crentes, mas o inimigo não brinca de ser o que ele é, não. E para quem está perdido, eu tenho algo muito triste para te dizer. Para quem está perdido e não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O caminho errado, uma vez que tomamos a decisão de fazer isso por nossa conta, acabamos entrando em desobediência aos comandos que Deus estabeleceu para mim e para você. E quando estamos em desobediência, ouvimos tudo menos a voz do Senhor. Infelizmente, tem muita gente perdida, buscando ajuda em quem não deve, ou tentando achar
ganho em livros, em pessoas, ou até pessoas que se intitulam ser de autoajuda. Eu não tenho nada contra quem trabalha com isso, tá, pessoal? Eu não tenho nada contra coach, não tenho nada contra o pessoal que trabalha com autoajuda. Mas deixa eu te falar algo aqui. Se você está se sentindo perdido, se tanto faz para onde você está indo, se você não sabe para onde você vai, eu tenho um recado do céu para você. Ao invés de você ficar buscando autoajuda, ao invés de você ficar buscando livros, ao invés de você ficar buscando pessoas, eu tenho um recado para você. Ao invés de você ficar buscando autoajuda, busque ajuda do alto. Quando você buscar a ajuda que vem do alto, não haverão mais dúvidas, porque se tornarão certezas, suas perguntas serão respondidas, a sua rota volta ao trajeto original. Volte ao trajeto original que o Senhor te colocou. Qual é o segredo, pastor, para mim voltar para a rota original? Manter o foco. Hoje, o Senhor te trouxe aqui para te trazer de volta à rota. Deus quer que você volte ao foco. Deus não se agrada na sua distração. Deus quer que você volte para a rota e volte a olhar para Ele. Pastor, o senhor tem exemplo disso? Tem. Pedro andou sobre as águas enquanto ele estava olhando para Jesus. Mas quando ele tirou o foco e desviou o seu olhar para os ventos, ele começou a afundar. Isso só acontece porque Pedro tirou o seu olhar do foco. O problema não é o vento, mas sim o foco. O problema não é o processo que você está vivendo, mas o foco. O problema não é para onde você está indo, mas para onde você está colocando o seu foco. Deixa eu te dizer algo aqui essa noite. Está na hora de você voltar a fixar os seus olhos no foco. E o seu foco, o meu foco, chama-se Jesus. Quem permanece no processo, vive a promessa. Quem respeita o tempo de Deus, não perde o seu destino. Quem olha para o problema, ele acaba saindo da rota. Ele perde o seu foco. Mas quem olha para Jesus permanece firme, pastor Rafael. Entenda que eu e você precisamos e dependemos do Senhor para chegarmos ao lugar determinado por Ele. Em João 15, verso 5 vai dizer: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas será que você pode ler o final comigo? Porque sem mim nada podeis fazer. Ah, não de novo. Vou fazer igual a Rafael. Ah, não. Vou fazer aqui. Porque sem mim nada podeis fazer. Não, vamos de novo.
Porque sem mim nada podeis fazer. sem Ele a gente não pode fazer nada. Sem Ele nós não vamos a lugar nenhum. Sem Ele nós não vamos alcançar o objetivo. Sem Ele nós saímos do trajeto original. Sem Ele nós deixamos de caminhar. Sem Ele nós nos ficamos fracos. Sem Ele nós nos tornamos presas fáceis. Sem Ele nós deixamos de fazer a sua vontade. Sem Ele nós traçamos caminhos que vão contra a sua vontade. Sem Ele nós deixamos de procurar o centro da vontade. Sem Ele nós deixamos de viver uma vida de bênção. Sem Ele nós somos nada. Sem Ele nós somos vazios. Sem Ele nós não vamos a lugar nenhum. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Talvez